Minha história começa com uns 8 para 9 anos de idade. Sempre fui uma menina muito quietinha, muito caladinha, muito na minha, sabe? Mais tímida. Eu era mais de observar, de prestar atenção no ambiente. Totalmente diferente, por exemplo, da minha mãe e da minha irmã. Minha mãe sempre foi aquela mulher vaidosa, bonita, arrumada, cheirosa, e a minha irmã, com a pegada dela. Minha irmã sempre foi aquela menina que chama atenção por onde passa, que chega, que é linda, que sabe falar, que sabe se posicionar, que carrega assim aquela presença. Eu sempre admirei a minha irmã, mas eu de fato nunca fui como ela. Eu tinha um corpo diferente do dela, na verdade. E minha mãe, ela já me criticava por conta disso. Ela sempre fazia comentários meio que maldosos comigo e sempre me comparava com a minha irmã. Sempre falava que eu deveria ser como a minha irmã e coisas do tipo. Por mais que eu amasse, que eu admirasse muito a minha irmã, de fato, eu queria ser amada como eu era, não como ela, sabe? Mas o pior mesmo aconteceu quando eu cheguei ali na minha pré-adolescência e eu menstruei. Eu engordei muito. E a minha mãe vivia me diminuindo. Ela sempre falava que eu era gorda, obesa, feia, e essas palavras me cortavam igual caco de vidro, sabe? Cortava pra machucar, cortava profundamente. E isso me desencadeou várias coisas, né? Eu tinha uma crise de ansiedade muito grande, porque eu não suportava me olhar no espelho. Eu não suportava, eu tinha um problema tão grande com o espelho, que teve um dia que eu tava no banheiro e eu me odiava tanto. Eu me odiava tanto que eu quebrei a espelho do banheiro, sabe? Tipo, era doente até. Porque eu não conseguia me amar. Eu não conseguia me olhar. Eu não conseguia me colocar pra cima. E ainda veio a época da pandemia. As escolas começaram a fechar e a gente teve que começar a estudar dentro de casa. E esse período era o período em que eu mais ficava com a família. E cada comentário, cada risada, cada palavra que era falada, que me cortava, acabou me gerando mais impulso. E aquilo que eu já fazia, que era viver na impulsividade, com ansiedade, comecei a ter depressão e síndrome do pânico. E eu acabava descontando tudo na comida. Então, eu engordei bem mais, sabe? E era motivo de sempre falarem de mim, falarem da minha vida. E assim, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. Os meus pais, eles são separados, né? Então, ele era uma pessoa ausente, mas eu sempre o amei como ele era, sabe? Pra vocês terem uma ideia, teve uma história que a minha irmã estava envolvida com o meu primo de parte de pai. E a gente estava no almoço com a família de parte de pai. E esse assunto veio à tona. E o meu pai teve uma reação super agressiva. Ele foi lá em casa e bateu na minha irmã. Ele ficou muito inconformada de saber dessa relação amorosa entre os primos, sabe? Então, assim, eu via muita coisa dentro da minha casa, em questão de o meu pai não era presente, mas o meu pai estava batendo na minha irmã. A minha irmã era mais linda, mas ela estava apanhando porque ela estava tendo uma relação amorosa com o meu primo. Mas a minha mãe amava a minha irmã mais do que a mim, ou pelo menos parecia isso, porque a minha irmã recebia mais os holofortes do que eu, e para mim era tudo um mix de confusão entre a pandemia, entre minhas impulsões, entre a minha irmã que estava passando por essa situação, tudo era muito delicado, sabe, dentro da minha casa. Então eu acabava que essas crises de ansiedade, depressão e até a síndrome do pânico que me atacava fazia com que eu piorasse cada vez mais. E eu era mais nova. E o que aconteceu? Quando a minha irmã fez 17 anos de idade, ela engravidou. Minha irmã engravidou na adolescência. E assim, apesar de ter sido um choque para a família toda, para mim, o meu sobrinho foi a minha salvação de vida. Sabe? Eu agradeço todos os dias pela minha irmã ter me dado a vida do meu sobrinho. Eu sou literalmente apaixonada por ele, sabe? Só que aí, o que aconteceu com tudo isso? As coisas começaram a entrar um pouquinho mais no eixo nesse período. O negócio é que a minha mãe, ela botava o triplo de expectativa agora em mim. Porque como a minha irmã estava meio que com a vida para cuidar do meu sobrinho,
Então, eu que estudava pra caramba, que sempre fui muito inteligente, que sempre fui muito dedicada e que nos meus planos eu pensei em fazer até medicina, foi colocada toda aquela expectativa de que eu que ia vencer, de que eu que ia fazer diferença, sabe? E assim, esse foi um período em que o meu pai se aproximou novamente da nossa família e foi um período em que nós nos aproximamos mais ainda da família paterna dele, especialmente o meu avô, que foi uma peça importante dentro de toda essa minha estrutura emocional. Como dentro da minha casa a gente vivia essa pressão, essa comparação, essa falta de validação, ou melhor, essa busca pela validação, essa necessidade de dar certo, e a minha irmã estava passando pela situação dela, eu conseguia ter esse apoio emocional de lá. E isso fazia com que eu mantivesse a minha cabeça no lugar, sabe? Mantivesse minha cabeça firme. Sempre fui uma menina muito determinada, bastante. E aí um dia eu tava na igreja, que eu sempre gostei, e eu acabei conhecendo um rapaz do grupo de jovens da igreja. Eu tinha 14 e ele tinha 16. E o sonho dele era ser jogador de futebol profissional. E eu super apoiei ele nos sonhos dele, sabe? E nesse período, eu tava já terminando o meu terceiro ano, porque eu era mais avançada, sabe? Eu tava terminando, eu já tinha passado na faculdade para estética e cosmetologia, para trabalhar nessa área da saúde, que é algo que eu sempre fui apaixonada. Acontece que durante esse processo, eu comecei a criar produtos artesanais. Comecei a criar produtos de estética mesmo, artesanal e tal. E aí eu abri a minha própria marca e comecei a vender. E aí essa marca começou a me dar uma renda muito boa. O meu namorado, vendo que era um negócio bom, ele abriu mão. Você acredita que ele abriu mão do sonho de ser jogador profissional para trabalhar comigo dentro da minha empresa? E aí a gente começou a fazer as nossas coisas juntas, tocar a nossa empresa. E aí o meu namorado, com o tempo, né, as coisas foram melhorando, a gente começou a juntar o nosso dinheiro e pasmem, eu tenho 17 anos de idade e o meu namorado tem 19. Ele acabou de passar num concurso público. Então, a gente conseguiu estabilidade financeira muito cedo, sabe? A gente conseguiu entender sobre isso, tanto que, sinceramente, eu perdi muito da minha adolescência focando nos nossos sonhos, nos projetos, em construir a nossa vida, sabe? Para vocês terem uma ideia, eu tenho 17, em julho agora, no próximo mês, é o nosso evento de noivado, em novembro eu faço 18 anos, em abril de 2027 é o nosso casamento. E a gente tem dinheiro até para comprar a nossa casa já, sabe? Mas eu quero muito fazer a minha faculdade, eu quero muito esse relacionamento. A gente tem um equilíbrio muito grande, tanto estrutural quanto emocional. E muitas pessoas, praticamente todo mundo, pergunta a mesma coisa pra mim. Você não acha que é cedo demais? Você não acha que vocês são muito novos pra casar e pra toda essa responsabilidade? Mas, gente, eu não tô sendo forçada a nada. Eu não estou casando para fugir de casa. Eu não estou casando com uma pessoa que não tem nenhum tipo de estrutura. Ele é o meu parceiro. Ele é o meu sócio. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o exemplo de homem que eu gostaria de ter desde sempre ao meu lado, sabe? Ele é um cara bom, ele é um cara justo. E eu também sou focada, sou dona de uma empresa, sabe? Sou bem, modéstia à parte, inteligente. Sei que tudo que eu for fazer, eu faço com muito bom gosto. Então eu sempre que escuto histórias das meninas da minha idade, com 17 anos de idade, elas estão na fase de se perderem. Algumas estão experimentando drogas, outras estão saindo com caras casados, outras estão grávidas, inclusive a minha irmã, né? Porque com a minha idade, a minha irmã estava tendo um filho, coisa que com certeza eu quero mais pra frente. Então, eu sei que a minha história, ela foi regada de muita ansiedade, muita depressão, muitos traumas, muitos comentários que tentaram me diminuir, que tentaram me derrubar, mas tudo isso não foi suficiente para realmente me fazer cair. Muito pelo contrário. Hoje eu vejo que eu sou uma mulher que consegui e estou conseguindo conquistar aquilo que eu quero. Eu sinto dentro do meu coração que eu tô no caminho certo. Eu sinto que a minha vida tem sentido. Eu sinto que o planejamento como ele tá acontecendo, ele tá
de acordo com os planos de Deus, com o que Deus tem para nossa vida, sabe? Então eu agradeço muito que apesar de eu ter vindo de um lugar onde tem muita dor, onde teve muito comentário que me diminuía, onde o meu corpo era mais importante do que a minha própria inteligência, eu sou a prova viva de que a gente consegue dar a volta por cima. Não se deixe abalar por um comentário que mãe tem um poder tão grande sobre a nossa vida, um comentário de uma mãe muda a forma que a gente se enxerga. E eu já quebrei um espelho por não conseguir me olhar. E hoje eu sou dona de uma marca de cosméticos artesanais e vou trabalhar exatamente com a beleza da mulher. Então, sabe aquela frase, tem gente que faz do limão uma limonada? Eu sinto que é isso que eu fiz com a minha vida. E é exatamente por isso que eu compartilho a minha história, para você tentar se inspirar um pouquinho. A gente vê tanta história de trauma, de dor, de um fim doloroso, né, que a pessoa tá aí totalmente traumatizada, desempregada e coisas do tipo, e eu senti que a minha história eu consegui fazer diferente, sabe? Eu consegui focar naquilo que realmente importava, que era o meu futuro. Eu não deixei o meu passado definir quem eu sou, e eu não autorizo com que o meu passado define onde eu vou chegar, sabe? Não importa de onde eu vim, importa para onde eu vou. Então, meninas, usem a minha história como exemplo para vocês entenderem que quando um homem ele quer estar do seu lado, ele abre mão dos sonhos dele para estar com você, assim como muitas vezes a gente abre os nossos sonhos para estar com o outro porque existe um propósito. Também, quando vocês sentirem no coração de vocês uma vontade de fazer um negócio, de vender um negócio, para com esse negócio de vergonha. Às vezes a oportunidade está passando na sua porta e é isso que vai mudar a sua vida, sabe? E eu agradeço muito porque eu só estou no começo da minha carreira, eu só estou no começo da minha vida, mas eu sinto que eu estou construindo coisas sólidas, coisas verdadeiras e coisas que realmente foi Deus que me deu. E minha querida, tudo bem com vocês? Que história mais legal, né? Eu tava lendo e ver a transformação, a metamorfose que foi do começo pro final, como ela conseguiu dar a volta por cima, né? De comentários totalmente gordofóbicos para uma proprietária de uma empresa, né? Uma faculdade de estética. Realmente é muito bonito ver como a pessoa ela busca essa transformação e como ela acredita que ela pode ser diferente e que ela pode conquistar um lugar no mundo e que ela pode transformar a beleza de outras mulheres. Então eu trago como inspiração. Se você tá com aquele sentimento ruim, sentimento dentro de você de fracasso, de que não é amada, acredite, existe outras chances de você vencer por aí. Basta você pedir um direcionamento certo, você ter sabedoria, discernimento e abraçar as oportunidades que passar por você. Me manda sua história se você também abriu um negócio muito nova. Me conta mais, vou ser sincera, eu queria que ela me contasse mais sobre esse processo da fábrica dela, das produções, como que foi e tudo, né? Mas quem sabe ela não me manda. E se você quiser assistir os vídeos antecipados aqui no meu canal, assine o Membros, o link tá aqui na descrição. Me manda sua história no stories canal de paula.gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.